chamar o painel, a gente tem um convidado bem especial de um parceiro que vende conosco na Shopee, é o pessoal da Z Acessórios, já dando um spoiler para vocês, mas eu queria passar alguns dados e algumas dinâmicas aí de como funciona a categoria automotiva dentro da Shopee, né? Acho que mais do que trazer números e comportamento é tentar trazer para vocês também um pouco de como a gente pode ser mais assertivo vendendo peças e acessórios da categoria dentro da nossa plataforma. Um primeiro dado que a gente queria trazer aqui para vocês é um pouco de como o mercado de automotivo está posicionado globalmente, né? A gente está falando de um mercado que em 2024 aí movimentou mais de 100 bilhões de dólares. E claro que o Brasil tem uma representatividade interessante dentro desse universo. A categoria de automotivos dentro do universo brasileiro movimentou algo em torno de 260 bi no ano de 2024, né? Então, ainda tem muito potencial exponencial de crescimento. E um dado interessante que a gente traz aqui é que a frota veicular brasileira ela tem uma média de usabilidade acima de 11 anos. O que isso significa? Significa que os carros da frota brasileira precisam cada vez mais de manutenção. E por precisarem cada vez mais de manutenção, eles precisam comprar peças e acessórios, seja no universo físico ou seja no universo online, né? Que é o que a gente traz aqui para vocês como uma oportunidade de negócio. Outro dado interessante para corroborar com isso aqui, para mostrar um pouco do tamanho da oportunidade que a gente tem dentro do segmento automotivo para vocês, é que só 6% da venda do aftermarket, ou seja, só 6% da compra de peça de reposição veicular acontece dentro do digital. Ou seja, quando a gente compara com o e-commerce brasileiro como um todo, que é cerca de 15% do nosso varejo, a gente tem um espaço gigantesco para crescer dentro da categoria automotiva. Então, óbvio que quem ainda não está dentro do segmento digital precisa estar para acompanhar esse crescimento e aproveitar essa oportunidade de crescimento que a gente vai ter nos próximos anos. Legal. Quando a gente fala do comércio eletrônico de automotivo, a gente está falando do quê? A gente está falando basicamente não só de veículo, né? Aliás, a grande parte do que a gente vende online é peça de reposição, é o que a gente chama de aftermarket. E aí a gente tem dois cenários. Nós temos o que a gente chama de peça de reposição por produtos de fabricantes de primeira linha, e tem os OEMs, que são os fabricantes que produzem peças de veículos para as montadoras, né, que são aqueles veículos que saem direto das montadoras para as concessionárias com peças já genuínas, né? Então nós temos essas duas segmentações dentro de automotivo e ambas estão disponibilizadas dentro do canal digital. E aí a gente está falando basicamente não só de veículos, mas de peças em geral e acessórios também, né? Afinal, quem nunca comprou ali um macaco hidráulico para fazer manutenção do veículo, ou um cheirinho de carro dentro da Shopee. Então a gente tem um universo aí bastante amplo também de acessórios, não só ligados à manutenção veicular, mas também à parte de performance, higienização e cuidados automotivos em geral, né? O que a gente tem de fator determinante quando a gente pensa em estar online, né? Por que um usuário, um vendedor, escolheria vender produtos de auto dentro de um canal como a Shopee, né? Como eu falei para vocês, a gente tem um movimento crescente do e-commerce como um todo, né? Hoje o e-commerce brasileiro gira em torno de 15% do varejo. Então ainda tem um espaço muito grande de crescimento e, obviamente, existe uma concorrência entre o preço do digital com o preço do offline, né? As lojas que operam dentro do digital trazem um nível de conveniência e competitividade de preço que muitas vezes a loja física se limita, por estar especificamente numa região ou por estar numa alocação onde o alcance de público que ela tem é um pouco mais limitado. Algo que no e-commerce é potencializado. Então, hoje, quando você vende na Shopee, você tem possibilidade de competitividade de precificação, portfólio
mais amplo e, obviamente, alcance de público potencializado, né? Um outro fator determinante, que é um pouco do que eu falei anteriormente, a gente tem uma crescente no processo de vendas veiculares, mas que traz um envelhecimento natural da frota. Só para vocês terem uma ideia, em 2010, a frota veicular brasileira tinha uma média de 8 anos de uso. E só 30% dos veículos brasileiros tinham mais de 10 anos de uso. Em 2024, a nossa frota veicular ela já tem uma média de 11 anos de uso. E mais de 50% da nossa frota tem mais de 10 anos de uso. Ou seja, a gente segue crescendo a nossa frota veicular, mas segue também crescendo o tamanho da frota mais antiga que carece de peças de reposição e manutenção veicular. Então, é importante estar em vitrines que alcancem esse público onde quer que ele esteja. Beleza? E aí aqui acho que o fato da frota veicular ser antiga é só um pouco do que a gente traz aqui como premissa, que é o envelhecimento traz a necessidade de manutenção recorrente, tá bom? Legal, Samuca. Legal, o mercado está crescendo, é uma categoria que tem muito potencial ainda no e-commerce, mas como a Shopee está posicionando nesse segmento? Acho que vale dizer que a gente começou a se posicionar dentro de automotivo há uns 2 anos, de forma mais enérgica e mais agressiva, né? E dentro desse processo, a gente traz uma série de iniciativas que elas têm por objetivo não só prevalecer a usabilidade para quem compra, mas também trazer ferramentas pro seller, pro vendedor, conseguir ser mais assertivo na sua venda. A gente sabe que quando a gente fala de venda de peça, existe uma série de particularidades, como, por exemplo, você comprar a peça certa para manutenção do seu veículo, você vai comprar uma pastilha de freio, tem que ser uma pastilha de freio específica para o seu veículo, você vai trocar um amortecedor, tem que ser um amortecedor do lado direito, um amortecedor do lado esquerdo. Então, ter essa assertividade é algo complexo num universo de dezenas de milhares de diferenciações de produtos que a gente tem no segmento, né? E a Shopee vem se profissionalizando nessa linha, vem cada vez mais ampliando essa gama de ferramentas para que não só os usuários consigam comprar, mas os vendedores também tenham melhores assertividades nos seus anúncios, né? Então, a gente trabalha não só a parte de destaque dentro da plataforma, né? Então, quando a gente olha dentro do aplicativo da Shopee hoje, por exemplo, a gente tem uma home square onde você consegue comprar por categoria de produto de automotivo, que é algo que até pouco tempo atrás a gente não tinha, né? A gente consegue destacar as categorias chaves e os produtos principais que a gente quer impulsionar e que a gente sabe que tem alto nível de concorrência e de recorrência de compra. Nós fizemos um trabalho muito grande na nossa adequação de árvore de categoria. Então, quando a gente olha a árvore de categoria da Shopee hoje, ela é muito mais completa do que 2 anos atrás. Então, a gente fez todo um trabalho de benchmark com o mercado automotivo para entender quais eram as melhores opções de categorização para a gente construir dentro da plataforma, para habilitar os nossos sellers a anunciar seus produtos de forma assertiva e dentro das categorias corretas, né? Vale sempre lembrar que um catálogo bem feito, categorizado corretamente, ele também ajuda na relevância e no algoritmo dentro da plataforma. Então, isso ajuda a melhorar os níveis de conversão também em exposição de produtos. Dito isso e se preparando tecnologicamente para isso, a gente vem fazendo um trabalho já há algum tempo para trazer grandes marcas para dentro da categoria de automotivo na Shopee. A gente recentemente trouxe montadoras como a Chevrolet, a gente trouxe Renault, a gente tem trazido cada vez mais fabricantes do segmento automotivo, como Takal, a gente tem discussões com o pessoal da Delphi, que está vendendo conosco também, de como ampliar e vender mais o portfólio deles, que é extremamente nichado, por exemplo, para compressores de ar. Então, a gente vem fazendo um trabalho de posicionamento através de marcas relevantes, não só para quem vende, do ponto de vista de portfólio, mas para quem compra também, para a gente gerar esse elo de confiança entre o consumidor e o produto que ele está comprando dentro da plataforma, né? A gente tem trabalhado também participação em eventos específicos do segmento. Eu não sei o quanto de vocês
participam de eventos para consumidor final, mas recentemente a Shopee teve posicionada no Festival Interlagos, que é um evento 100% focado no consumidor final, no aficionado por carros, né, e motos, e nós estivemos presentes lá, marcamos presenças com os nossos parceiros, com as nossas marcas oficiais dentro do canal, e tudo isso para começar a gerar dentro do segmento automotivo essa percepção de que a Shopee é sim uma opção de compra para quem precisa fazer a manutenção do seu veículo ou para quem eventualmente precisa fazer uma personalização, dar um cuidado maior para o seu carro, ter esse acesso a esse portfólio dentro do nosso canal. E, obviamente, vocês têm ouvido bastante aqui, acho que vocês ouviram já palestras sobre afiliados, ouviram palestras aí de como melhorar os níveis de tráfego dentro da loja de vocês na plataforma. Obviamente que para automotivo a gente tem uma série de campanhas e ferramentas também para impulsionar isso, seja dentro da árvore do ecossistema de plataforma, né, que é a nossa central de marketing, etc., como nas ações comerciais que a gente faz através de campanhas específicas na Home Squad de automotivo. Tudo bem? Quais são, Samuca, as principais categorias, visto que vocês têm se posicionado dentro do segmento e têm ampliado aí a posição para vendedores e compradores do segmento, né? Então eu trouxe aqui um pouquinho para vocês as categorias que mais têm crescido atualmente dentro do segmento de automotivo, e aí sempre olhando o nosso semestre, digamos assim, de 2025 versus o mesmo período do ano passado. E aí quando a gente olha para pneus e acessórios em geral, a gente está falando de uma subcategorização que já cresceu mais de 120% no segmento. Quando a gente fala de cuidados para carro, quase 100% de crescimento, né? E peças e acessórios em geral já cresceu mais de 55%. E quando a gente fala de peças e acessórios em geral, e olhando para o mercado de automotivo, é hoje a principal categoria dentro do segmento automotivo, né? Não só por ser uma venda de recorrência, mas por ser uma venda de necessidade, né? Então, tem um dado de um parceiro nosso, que é a Oficina Brasil, que diz que o principal decisor de compra hoje de uma peça veicular é o mecânico, né? E o mecânico, ele em sua grande maioria, ele não delega essa compra, né? Quem compra a peça que vai na manutenção do veículo é o próprio mecânico. Então, um mecânico faz uma média de 20 a 25 consertos por veículo, em veículos por dia, né? Ou seja, o nível de recorrência, o nível de oportunidade de venda para esse público em canais que trazem uma experiência positiva de compra é gigantesca, e é aí que a Shopee tem explorado, e por isso esse crescimento agressivo em peças de veículo, de uma maneira até sustentável, pensando que é uma categoria que já tem uma maturidade muito grande dentro do digital como um todo, né? Acessórios veiculares, aí a gente fala de mídia, de som e outros itens para personalização do veículo, cresceu 45%. E peças para moto, que é uma categoria também que vem crescendo bastante, ela já cresceu aí algo em torno de 35% esse ano. E vale sempre lembrar que o ano de 2024, a Shopee fechou o ano com mais de 80% de crescimento na categoria automotiva. Arrisco dizer que é uma das categorias que mais cresceram dentro do nosso canal, haja vista todo o esforço e investimento que a gente fez para se posicionar na categoria. Tudo bem? Beleza. Todo esse crescimento, eu sou um vendedor, estou aqui. O que eu posso explorar para vender mais dentro da Shopee? Nós temos canais hoje que são dedicados dentro do nosso aplicativo, né? Então, exemplo, hoje quando a gente tem uma grande marca ou uma grande loja dentro da categoria de automotivo, a gente tem o que a gente chama de banner de busca na categoria. Então, hoje, quando você digita farol de milha, por exemplo, ou você digita uma peça específica da GM, ou da Delphi, ou da Takal, automaticamente vai aparecer para você um banner específico para você navegar na categoria de auto e moto. E dentro dessa categorização de auto e moto, a gente consegue explorar ofertas específicas para o segmento. Então, os usuários que compram
Produtos de auto e moto, eles vão ter acesso a cupons específicos para compra de auto e moto. Eles vão ter acesso à exposição de produtos específicos do segmento automotivo. Então, é um espaço dedicado para a gente promocionalizar ou para a gente divulgar a participação de parceiros e marcas estratégicas dentro do canal. Tá? Que mais? A gente consegue selecionar itens que estejam em boas condições comerciais para serem impulsionados através da divulgação nessa página. Então, a gente tem um segmento de destaque onde existe uma curadoria de um time comercial, onde ele escolhe produtos que sejam as melhores ofertas das melhores marcas para a gente impulsionar o tráfego dentro desses produtos para o segmento específico de compradores de peças automotivas. Tá? A gente tem também uma seção para compras de produtos que o mecânico ou o comprador precisa de uso imediato. Então, por exemplo, em São Paulo, a gente tem o que a gente chama de entrega direta, que é uma disponibilidade logística que entrega o produto no mesmo dia. Então, pensa você comprar uma pastilha de freio para fazer a manutenção do seu veículo, compra de manhã, recebe até o final do dia essa peça e já consegue fazer a manutenção de forma efetiva do seu veículo. Então, trazendo mais agilidade para quem está comprando dentro da plataforma também, e você consegue segmentar essa busca dentro da página de automotivo no aplicativo. Legal? Beleza, Samuca. O que o usuário precisa ou o que o usuário tem de ferramenta para comprar de forma mais assertiva dentro da plataforma? Como eu falei lá atrás, a gente teve uma série de construções tecnológicas que a gente fez, tanto em árvore de categoria, como em outras ferramentas, para oferecer para quem compra maior assertividade e também disponibilizar para os sellers uma possibilidade de informação mais granular e mais assertiva na hora de escolher seu produto, que é a nossa ferramenta de compatibilidade, onde o seller ele vai informar para cada peça que ele está cadastrando qual é a marca, o veículo, o ano e a versão daquele produto que é compatível com aquela peça. Isso traz algumas melhorias nessa jornada de compra e venda. A gente melhora a experiência de compra de quem está comprando, porque ele vai saber que aquela peça é de fato compatível com o veículo que ele tem. A gente traz assertividade para o vendedor, onde eu evito que esse vendedor tenha que receber esse produto de volta, por exemplo, aqui já destacando reversa. Então, eu minimizo a possibilidade de reversa, onde o usuário quer trocar a peça porque não serviu no carro ou porque ele ficou insatisfeito porque não era exatamente o produto que ele queria. Então, ele tem exatamente ali qual a assertividade. E, obviamente, minimiza os riscos de prejuízo, né? De você, eventualmente, fazer um despacho de um produto que requer uma logística complexa e ter que ter o custo de retorno desse produto porque não serviu no veículo do usuário. Então, essa é uma ferramenta que a gente disponibilizou aí ao longo do ano passado para esse ano, e a gente vem melhorando ela cada vez mais. A gente vai até falar um pouquinho sobre isso com o nosso convidado, mas a ideia é que aumente a capacidade de usabilidade aí dessa ferramenta, tá bom? A gente tem espaços também como super ofertas, né? Que é um espaço que a gente em automotivo, como categoria e como seller, a gente deveria explorar mais, a gente pode explorar mais. Aqui tem um indicador interessante, os vendedores que usam super ofertas para explorar espaços de campanha, eles têm um aumento significativo na venda diária, né? Em média, 37% de crescimento na venda daquele produto que está em destaque dentro do aplicativo. Então, é uma ferramenta interessante que o segmento de automotivo pode explorar mais, mesmo falando-se de peça ou falando-se de acessórios, multimídia e itens que sejam de compra por impulso, né, e não tanto compra por necessidade. Então, dá para a gente explorar esse espaço também. Trazer um pouco para vocês de marcas que a gente tem hoje dentro da plataforma, né? Como eu falei, a gente hoje tem mais de 800 grandes marcas dentro da Shopee e muitas delas do segmento automotivo, né? Então a gente tem, como eu falei, Pneu Store aí, que é um dos principais players do segmento de venda de pneu online, a própria Delphi, Caiabá, a gente tem também Cofap, que não está aqui, e Magnete Marelli, que são marcas fabricantes
que detêm um bom número do mercado e já são parceiras da Shopee aí nessa construção da categoria automotiva. Legal. E você comentou, Samuca, que a gente tem o mecânico como principal comprador. O que que a Shopee está fazendo para engajar esse cara? Isso é legal, porque a Shopee também vem fazendo um movimento, como eu disse, para fechar esse ciclo de jornada e impactar também quem compra de forma positiva, né? Então a gente lançou recentemente o que a gente chama de Clube do Mecânico, que é uma página dentro da nossa Home Square de automotivo, na qual os mecânicos que se afiliarem a essa página receberão descontos e benefícios exclusivos, sejam eles em produtos, sejam eles em treinamentos, sejam eles em conteúdos que a gente visa oferecer para o mecânico estar cada vez mais engajado dentro do aplicativo. E para quem vende, é mais um espaço de exposição diante de um público que tende a ser extremamente qualificado, né? Como eu disse, o mecânico é quem decide a compra de um produto em sua grande maioria. Então, se ele está aqui e seu produto e sua marca também está aqui, a gente aumenta exponencialmente aí as chances de conversão de venda, tá bom? Legal. Além disso, eu tenho minha lojinha e eu vendo várias marcas aí que produzem e fabricam produtos do segmento. Nós temos uma opção que nós chamamos de umbrella, né, que nada mais é do que um guarda-chuva, onde a gente usa todo o layout, todo o design e posicionamento de marca dos parceiros para impulsionar a venda da malha revendedora. Ou seja, se você é um cliente da Tacal, por exemplo, a Tacal pode te autorizar a usar o nome dela para vender produtos da Tacal dentro da loja da Tacal na Shopee. Então, nós temos uma loja oficial da Shopee, da Tacal dentro da Shopee, e quem operacionaliza os produtos que estão ali são os vendedores da Tacal, são os revendedores da Tacal, né? Então, é uma loja âncora que vende produtos autorizados, né? Que vende os fornecedores que disponibilizam seu produto são autorizados e chancelados pela própria marca. Isso serve para Tacal, serve para Delphi, serve para Cofap, serve para qualquer marca que seja parceira da Shopee. Navegação mais simples e conversão. Então, quando alguém busca um produto especificamente da Tacal, a gente vai direcionar a primeira opção de navegação aqui. Então, você estando aqui aumenta a sua chance de conversão nas buscas por esse tipo de produto. E, obviamente, participando da operação da marca, né? A própria marca faz um trabalho de posicionamento, impulsionamento e investimentos na plataforma de quem está revendendo ali embaixo. Então, fazer parte de umbrella também pode ser uma opção de aumento de alcance para quem vende automotivo dentro da Shopee. Tá bom? Então, pensando em alavancas comerciais, a gente já falou de algumas delas aqui específicas do segmento de automotivo, mas vocês já devem ter ouvido bastante falar. A gente tem o nosso programa de afiliados, onde a gente conta com afiliados específicos do segmento automotivo também. Então, é uma ferramenta muito potente para quem quer ampliar o alcance de navegação, tá? Então, disponibilizar produtos dentro da ferramenta de afiliados é extremamente importante para quem está no segmento. A gente tem o Shop Ads, que é basicamente você associar seu produto a palavras-chave estratégicas do segmento para aparecer nas primeiras páginas de busca e aumentar as chances de conversão, né? E a gente tem também Shop Live e Shop Video. E aqui é interessante, né? Esse número é um número general, né, generalista, onde a gente aumenta em 10 vezes, né, as vendas dos produtos que estão disponibilizados ali, seja via Shop Video ou seja via uma live. Mas tem um número interessante de uma live que nós fizemos de automotivo. Nós fizemos uma live com um influencer do segmento e a gente chegou a alcançar mais de 30 mil usuários únicos simultaneamente dentro da live do segmento. Então é uma chance de ampliação também da base de seguidores, de exponencialmente amplitude do seu portfólio dentro das sacolinhas que aparecem ali na live. Então a live é uma ótima ferramenta para a gente utilizar. Beleza? Legal, Samuca. Temos todo esse universo, todo esse ecossistema, a gente ouviu bastante, mas o mercado de automotivo é um mercado extremamente competitivo
e com uma dificuldade, uma complexidade, que inclusive eu escuto bastante, de ter mais competitividade alinhada à rentabilidade, né? E é isso que eu queria trazer para vocês aqui no slide seguinte. Nós, como canal, e eu já vou mostrar um pouquinho do simulador aqui para vocês, a gente entende onde estão as dores dos nossos parceiros e a gente quer ajudá-los a fazer um trabalho competitivo de forma sustentável dentro da Shopee, né? E independente de olhar para a concorrência e precificação que o concorrente tem, é como a gente consegue entregar a possibilidade desse seller precificar melhor e ainda ter rentabilidade no negócio. Então eu trouxe para vocês um simulador de comissionamento dentro da Shopee. Para que isso? Para mostrar que nós temos um diferencial competitivo que traz a possibilidade de vocês precificarem melhor dentro do canal, muitas vezes tendo uma maior rentabilidade com um preço mais baixo, né? Então eu trouxe um exemplo aqui. Na coluna da esquerda nós temos os indicadores Shopee e na coluna da direita nós temos uma média de outros canais. Então aqui eu estou simulando um produto de R$1.000, né? A gente pensar num ticket médio acima de R$750, que é mais ou menos o ticket médio que vende peça de valor agregado. A gente tem um produto de R$1.000, onde a comissão na Shopee é 20% com frete grátis, na concorrência é uma média de 14%. Na Shopee nós temos um teto de comissionamento de R$100, que não se aplica na média da concorrência. A concorrência vai te cobrar exatamente o percentual. Na Shopee, nós temos R$4 de tarifa fixa por item vendido, que em outros canais, nessa faixa de preço, também não existe essa tarifa aqui. Ainda assim, como eu tenho um limitador, e eu falo que eu não tenho coparticipação de frete, e quando a gente fala dos outros canais, a gente fala de uma média de R$40 de frete para peças e acessórios, eu estou falando que o meu custo total ele vai ser de R$104. Ou seja, você sabe exatamente o que você vai pagar na Shopee. E é aqui que eu queria forçar um pouco a comunicação. Mais do que a condição comercial, é que na Shopee você tem muita clareza do que você vai pagar. Você não tem nenhum custo variável embutido, porque eu tenho um teto de comissionamento. A única variável seria a comissão. Como eu tenho um teto, você vai pagar R$100. Então, quanto maior o ticket médio do produto, menor a comissão que você paga. Então, aqui nessa simulação, o repasse líquido da Shopee ele é de 9% acima da média dos outros canais. E quando eu olho para a minha tarifa efetiva final, eu saio de 20% automaticamente para 10%. Não precisa nem negociar. É automático. Se vender um produto de R$2.000, cai para 5%. Então, quanto maior o ticket médio dentro da Shopee, menor o comissionamento. E quando a gente olha para os concorrentes em média, a gente fala de uma média de 18%. E, de novo, aqui só um último recado. Eu não estou dizendo que isso aqui é 100% melhor ou pior. A mensagem aqui é canais diferentes, precificações diferentes, contemplando exatamente o que está embutido de cada custo. Então é importantíssimo isso. Eu vejo muito sério, muitas vezes, me questionando do porquê não consegue ter saúde financeira ou rentabilidade de negócio, e às vezes o motivo está aqui. Não sabe exatamente o que tem de composição de custo, precifica errado e, por consequência, acaba tomando um prejuízo. E no segmento automotivo isso acontece muito. Então a mensagem que eu quero passar para vocês é: precifiquem de maneira correta para cada canal diante das particularidades e disponibilidade de cada canal. Beleza? Então acho que esse era um pouco do conteúdo que eu tinha para trazer para vocês, falando especificamente de automotivo, né? Eu queria agora aproveitar o ensejo para convidar um parceiraço da Shopee, na verdade 2 parceiraços da Shopee, que é o Nick e o Rodrigo. O Rodrigo e o Nick, vem para cá. O Rodrigo e o Nick são representantes da AZ Acessórios, eles estão aqui para bater um papo com a gente, falar um pouquinho. Beleza, obrigado pela participação. Obrigado a todos. Obrigado, se senta aí. Boa tarde, pode sentar pessoal. Qualquer um aí, ó. Senta aí, eu vou pegar esse fone aqui, deixa eu só pegar mais anotações aqui. Rodrigo e o Nick, eles fazem parte de um parceiraço nosso, que é a AZ Acessórios, e eles vêm aqui para contar um pouquinho sobre
como que é a operação deles, sobre como que eles, quais são as boas práticas que eles têm dentro da Z com a Shopee, né, como é no e-commerce como um todo. E, cara, para começar assim, Rodrigão, você viu ali, eu falei um pouquinho da comissão, né, do pouco de quanto é rentável estar aqui, mas, cara, conta um pouquinho da história da Z, como é que vocês começaram, como é que veio parar no digital. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Samuca. Obrigado a Imagina. todo o time de autopartes aí da Shopee. É um motivo de honra poder estar aqui dividindo a plenária com vocês. E uma boa tarde para todo mundo aqui que prestou um tempo para estar ouvindo um pouco das nossas experiências, das nossas histórias, das nossas dificuldades, né? Também estou muito feliz de estar com o Nick aqui, que acompanha desde o começo da Z. Resolveu viver o sonho da Z junto comigo e a gente não cresce sozinho, a gente precisa ter boas pessoas do nosso lado. Então, assim, Samuca, a Z, eu já tenho uma experiência, já estou há 17 anos no mercado de e-commerce, de autopeças. Comecei lá em Marília, sou natural de Marília, lá no interior. Saí de uma indústria e a paixão por veículos, né, por lasanha, vamos dizer assim, não sei se tem muito lasanheiro aí na plateia, me fez encarar um desafio de entrar no e-commerce que estava começando. Eu mesmo recebi o convite e falei, pô, será que vende peça pela internet? Isso há 17 anos atrás, né? E hoje, graças a Deus, vivo disso há 17 anos. E conheço o Nick e o Rony, que está na Z, é o meu gerente de operações hoje, fazendo a coisa acontecer enquanto a gente está aqui. E essa empresa na época, enfim, recebeu um fundo e não fez mais sentido que continuássemos lá. E a gente, naquele período, entendeu que o e-commerce, além de peças, de produtos, é muito serviço, é a experiência de compra, né? Jornada. É a jornada de compra. E na época a gente sabia que o time fazia muito bem feito. E resolvemos juntos encarar aquele sonho de tentar a vida na cidade grande, né? Uhum. Viemos para São Paulo com o apoio de grandes fornecedores, então assim, começamos praticamente do zero, tirando foto no estoque do fornecedor, pesando com uma balancinha ali, acho que como a maioria de quem começa do zero. E hoje a Z tem 11 anos, né? Nos tornamos, há pelo menos 5 anos, líder de mercado no que a gente vende. E a nossa aposta sempre foi numa capilaridade grande de produto, porque a gente entende que, como eu estava vendo aqui os números, né, que impressionam, a frota nacional só cresce, ela é gigantesca. Né? Então, tem carro surgindo toda hora. E para minha felicidade e da Z Acessórios, esse carro, essa média de utilidade de 11 anos, realmente faz com que o proprietário do carro acaba investindo. Ele tem uma pequena colisão, ele quer reparar o carro. E também, com o advento de estéticas automotivas, clubes automotivos, eu tenho percebido que quem é apaixonado por carro, geralmente tem mais que um carro na garagem, né? Você pode falar com propriedade, né? Eu tenho alguns problemas na garagem e alguns na oficina. Então, assim, essa é a história da Z. Pessoas apaixonadas por carro, com muito sangue no olho, com muita força de vontade. Eu costumo falar para eles que a gente, quando veio para São Paulo, a gente não tinha o plano B, por isso que o A funcionou. É isso. Então, isso resume a nossa história, falando um pouco. Boa. Parabéns, cara, mais uma vez aí pelo trabalho. E para nós tem sido, pô, fundamental a parceria com vocês e estar junto nesse processo como um todo. E assim, eu falei um pouco de vários desafios ali, né? E aí, Nick, até para te dar a palavra aqui, queria ouvir assim também um pouco de vocês, pô, o que que vocês entendem, né? Eu falei um pouco sobre o desafio de compatibilidade e tal, mas quando a gente traz o universo de automotivo para dentro do e-commerce como um todo, a coisa se amplifica ainda mais, né? O que vocês acham? Quais são os principais desafios assim que vocês enxergam existir para a categoria de automotivo dentro do segmento online? Legal, Samuca. Então, até como o Rodrigo falou, a gente começou lá em Marília há 14 anos atrás, né? Eu também, o Rodrigo tem 17 anos, eu tô com 14 anos de e-commerce automotivo, né? Então, assim, lá no começo o pessoal não acreditava muito. Vou comprar peça de carro pela internet, vou comprar um capô do meu carro pela internet, vou comprar um farol, né? Sempre tem ali na cidade de cada um aquela avenida principal, que você vai chegar lá, vai encostar com seu carro na frente da loja, e o vendedor vai saber, olha, essa peça para o teu carro. Por isso que a compatibilidade hoje, por mais que é um grande desafio para todos os vendedores ter essa informação precisa para colocar nos anúncios, para passar para os compradores também, mas esse é um grande desafio. Né? Então, assim, é você transformar essa experiência do físico para o digital. Né? Porque
A gente, como comprador também, me coloca no lugar de comprador. Poxa, você tem seu carro, eu vou comprar a peça certa para o meu carro, vai chegar? Qual que é o modelo? Qual que é a versão específica do meu produto, né? Então, quando a gente fala de vender peça de automotivo pela internet, um grande desafio é esse. Ter a compatibilidade, ter uma longa capilaridade de produtos também, que a gente está falando que a cada ano que passa, a quantidade de veículos e a frota aumenta muito. Né? Você passou isso muito bem aqui na apresentação. Por mais que a gente tenha uma frota antiga, mas a quantidade de veículos circulantes é muito grande. Então tem muita montadora estrangeira vindo para o Brasil, pega muito carro chinês, muito carro ah, coreano, enfim. Então tem a linha frota elétrica também que Tá está chegando chegando. agora. Então assim, a cada 3, 4 anos, parece que muda totalmente o comportamento ali, o tipo de produto. Até 1 ano, 2 anos atrás, o farol do Vectra era o que mais vendia. Depois é o farol do Celta. Vai chegar um momento que esses carros que a Curvac, todo mundo vai em cima, eles já não vão estar mais rodando. Sim, Né? Tem um prazo de validade. Como você falou que tem a média da frota no Brasil está em 11 anos. exato. Né? Ele está falando que a média ali, um Celta saiu até 2020, 2019. Daqui a pouco não vai mais existir. Não em linha, mas o carro continua em circulação. Isso aí. Legal. Grandes desafios que a gente tem. Boa. Eu vou até, assim, tinha uma pergunta que eu ia fazer especificamente sobre a compatibilidade, mas como vocês já trouxeram como principal desafio, né? E eu concordo, eu acho que além do desafio da compatibilidade, a gente tem o desafio de desmistificar a dificuldade de compra online, né? De novo, o mecânico, ele não tem, às vezes, muito tempo para esperar trocar uma peça. Porque ele tá com o carro parado lá, precisa trocar a peça rápido. Então, acho que a logística também é importante, a marca que ele compra tem que ser uma marca que ele conhece primeiro e depois que ele confia, porque ele pode conhecer a marca, mas pode não confiar. Então, acho que tem também esse trabalho de mudar um pouco esse comportamento de consumo e trazer pro vendedor ali, pro buyer, a importância de ter produtos com procedência de negócio, né? Mas que boa prática que vocês dariam, assim, pensando no como vocês fazem dentro da AZ, para que o vendedor que está aqui nos ouvindo consiga utilizar para ter uma melhor adesão ao formato de compatibilidade dentro da plataforma da Shopee? Essa eu passo pro Nick, que ele é especialista em compatibilidade. Eu não. Boa. Vamos lá, quando a gente fala de compatibilidade, primeiro pela quantidade de SKUs, de produtos que a gente trabalha, então assim, uma dica é, entenda muito bem qual que é o teu produto, e quando você estiver fazendo o anúncio, né, publicando o produto nas plataformas, se coloque no lugar do comprador. Como que eu vou fazer essa busca? Né? Então a gente se depara com muitos casos de clientes que fazem a compra do produto errado, né? Vamos colocar assim, entre aspas, fala, recebeu o produto errado. Você vai entender, conversar com o cliente, mas qual que é o modelo do teu carro? Qual que é o ano? O cara só sabe, é um Volkswagen amarelo, é um Volkswagen branco. Mas que ano que é? Então assim, a gente tem que se colocar no lugar do cliente e deixar muito bem desenhado, tanto na compatibilidade, preencher na planilha, né, no formulário de compatibilidade, e também deixar isso muito visual para o cliente ver, tendo um título, né, tendo uma descrição muito bem detalhada, por mais que a informação já está na compatibilidade, mas a gente sabe que são comportamentos distintos. A compatibilidade no marketplace hoje é uma novidade. Então nem todo cliente está acostumado ainda, igual você mostrou no slide aqui. O cara, ele tem um carro, ele foi lá, selecionou qual que é o ano, o modelo dele. Né? Assim, esse a gente fala que é o cliente perfeito pra gente. O cara entende. Ele sabe que tá comprando. Muitas vezes esse cara, ele é ele é da oficina. Então ele entende. Quando a gente vai direto para o público final, que também é uma grande parcela de venda que a gente tem, acaba que o cliente não sabe. Ele sabe só o ano e mal e mal o modelo, o nome do carro. Às vezes nem a placa. Não, e a dificuldade que a gente enfrenta, e por isso que a gente defende muito a compatibilidade, que um dos maiores índices que nós temos de retorno de devolução de peça e reclamação é o consumidor, que ele não sabe ele olha o carro, ele não sabe o que é o farol direito e esquerdo. Sim. Esquerdo motorista, direito passageiro. Mas muitas das vezes ele bate o carro e ele sabe que é fácil de comprar, ele olha o carro de fora e fala, pô, eu quero esse farol esquerdo, só que ele está apontando para o lado do passageiro. Sim. Poxa, esse pedido integra automaticamente, a gente fatura, envia, e às vezes ele abre reclamação, eu comprei direito, o vendedor mandou errado, esquerdo, e a gente sofre com isso. Então, eu acho que a compatibilidade, quanto mais ela desenvolver, vai ajudar a enxugar esse custo operacional que a gente tem também. Não, legal. Eu acho que aqui tem outras mensagens também, né? Acho que é casar um pouco das ferramentas que a gente tem e oferece, mas com atendimento também, né?
Às vezes uma pergunta que você faz ali no chat para o cliente, antes de mandar um produto que você está na dúvida, você já consegue esclarecer se aquilo que ele está comprando de fato é certo ou não, e você já consegue prevenir eventualmente uma reversa ou um prejuízo maior. Legal. Pô, obrigado. E aqui, assim, óbvio, né? A gente falou um pouco, inclusive, de composição, de organização de anúncios, de como anunciar e etc. Acho que essa era uma próxima pergunta que a gente tinha, cara. Acho que dica que vocês dão aqui e que cases que vocês trazem de como que vocês organizam essa criação de anúncios de vocês dentro, e você já falou um pouquinho, para garantir que o cliente vai ter uma boa experiência e uma assertividade na compra dele ali. Qual que é a dinâmica que vocês usam na AZ para construir, para criar esse anúncio? Mais ou menos a mesma linha da pergunta anterior, porque, de novo, se você não conhecer o produto, você não trazer uma equipe que entenda, né, o que é a peça. A gente tô falando de 200 mil SKUs que a Z tem hoje. Por mais que na Shopee a gente ainda está engatinhando, está há pouco tempo, está acabando de publicar produto, tem muita coisa para subir ainda, mas se nesses 10 anos de existência que a gente já tem, não tivesse tido pessoas ali que entendessem um pouco da peça, porque não adianta eu pegar, por exemplo, um designer para fazer a publicação de um produto, que ele é especialista, por exemplo, na categoria de moda, né, ou de beleza, e vou dar um farol do Fiat Argo para ele fazer uma publicação. Pode ser que saia uma foto muito bonita, às vezes até uma descrição muito bem detalhada, mas desde que quem está por trás entenda um pouco da peça, que conheça, que viva um pouco do mundo automotivo, né? Inclusive até um dos requisitos que a gente coloca quando vai abrir vaga de contratação, né? Conhecer ou gostar do mundo automotivo. Isso é legal. Eu acho que para todos os segmentos Sim, isso, né? sim. Mas acho que para automotivo tem algumas particularidades, né? Vai, tá falando de compatibilidade. Se o cara não souber bater no olho ali muitas vezes. Tem muito detalhe que, como o Nick salientou muito bem, no momento de fazer um anúncio muito claro, você deixa passar um encaixe de lâmpada. A gente sabe que, por exemplo, a gente tem um farol de milha da linha Fiat, que serve também no Palio, mas ele se aplica em toda a linha Fiat até 2008. O farol do Peugeot 207, 307, serve até no Fuso, na Ducato. Então assim, não pode passar batido, né? Tem farol de Fusca que serve na Renegade, pô. Então você imagina assim, a gente tem a chance de fazer bem feito na primeira vez do anúncio, né? Eu costumo falar. Legal. Pode passar. Boa, legal. E assim, quando a gente, a gente trouxe uma série de ferramentas que a Shopee disponibiliza, né? E eu acho que vocês vêm vivenciando essa construção já com a gente praticamente desde o começo, né? A gente tá junto nessa caminhada. Olhando para o que vocês já passaram, né, do começo até aqui, e como vocês estão posicionados hoje, o que vocês acham que a Shopee entrega de mais valioso para o negócio de vocês, cara? Bom, eu costumo dividir assim em alguns pilares, né? A sua última planilha falou em custo, né? Então, para nós vendedores, quanto menor o custo, mais competitivos nós somos, e isso a gente consegue converter em mais venda. É um mercado bem quente, né? Todo o preço final na vírgula faz a diferença na hora de optar pela compra, além de outros fatores que a gente conversou. Mas eu vejo que a Shopee, eu divido em visibilidade, credibilidade, segurança. Visibilidade porque a Shopee já cuida de todo esse marketing digital, trazendo o cliente na porta da loja da AZ e facilitando a vida do vendedor. Porque isso custaria muito para eu... ia ser muito dinheiro na frente antes da venda para eu converter isso no site próprio. Sim. E a Shopee, a gente tem a facilidade de você só paga se você vende. A credibilidade eu vejo também porque, na grande maioria, o consumidor já tem a credibilidade no canal que é a Shopee, ele já está com o aplicativo aberto ali, ele já tem o endereço, meio de pagamento. Então, assim, ele está a poucos cliques da compra. Fora da Shopee isso é difícil, isso custa muito. Sim. E a segurança. Usando o serviço de logística da Shopee Express, a gente sabe que o consumidor final, se receber errado, chegar quebrado, ou, porventura, ele comprar errado, ele não vai estar desamparado, ele não vai perder mais dinheiro. Sim. Como lá no passado era, né? Essa dúvida. Então, para mim, que sou o comercial da empresa, eu destaco esses 3 fatores. Legal. E você trouxe um ponto aqui, que eu vou até estender um pouco esse tema, que você falou bastante sobre credibilidade e disponibilidade, né? A gente, quando olha para o varejo, a gente fala sempre de 3 principais pilares para que uma venda traga uma jornada positiva, né? Então, a gente está falando de disponibilidade de produto. Então, você como vendedor tem um estoque, tem um produto, tem a variedade de produtos que o usuário quer. Como pilar de visibilidade,
que é o segundo pilar, a Shopee tem um papel importante e mais do que fazermos isso de forma proativa, a gente também entrega ferramentas para que vocês façam também de forma autônoma, né? E por último, a gente sempre fala no pilar do engajamento, né? Que é o quanto o canal está engajado com o vendedor para fazer com que o vendedor venda mais. Como que você acha, e aí, puxando, é óbvio, eu tô puxando a sardinha aqui, né? Mas queria ouvir um pouco de você, o que que você acha que tem de diferencial no engajamento que a Shopee constrói com os vendedores? Acho que até posso falar um pouco disso, porque as ferramentas que a Shopee disponibiliza para a gente, elas são totalmente diferentes de qualquer marketplace que a gente já trabalhou e trabalha hoje, né? Eu lembro quando teve o lançamento da ferramenta de lives, a gente foi lá no B33, lá no prédio da 32, assistir essa palestra, foi até pro Rodrigo, falei, cara, é fantástico, porque eu nunca vi uma ferramenta de live que entrega tão bem, que você consegue ter ali a comunicação direta com o cliente, você consegue deixar o cliente dentro do ambiente da Shopee, sem tirar a atenção dele da live, ele consegue comprar, consegue finalizar todo o trajeto, toda a trajetória de compra dele num ponto só. Então, live, o Shopee Ads também para a gente tem sido fundamental, né? Hoje, por mais que a gente ainda está engatinhando de novo no Ads, já faz parte de 20% do faturamento da empresa, vem de Ads, né? Isso é uma coisa muito legal. Quando a gente fala de automotivo, porque a gente costuma colocar, não vou colocar o Ads só, por exemplo, na curva A de produtos. Alguns segmentos, tudo bem, se você tem um nicho muito fechado, poucos SKUs, você consegue concentrar seu investimento em poucos produtos, né? No caso da Z e do automotivo, acho que no geral, a gente tem que diversificar um pouco mais isso daí. Então, assim, quanto mais produtos você conseguir colocar o Ads, né? É o que o Rodrigo falou, é visibilidade. Se você não tem visibilidade, não é todo dia que bate farol bate páreo, que bate gol, enfim. Sim. Então a ideia é como O cara precisa ter que estar lá. como você vai se destacar, né, no meio desse mar. A venda já existe, a demanda existe, né? Sim. Então o Ads está aí para deixar a gente na cara do gol, vamos dizer. Legal. Bom, vocês já até anteciparam um pouco das últimas perguntas que eu ia fazer aqui. Acho que a gente está um pouco estourado ali no tempo, mas só para encerrar, como é que você enxerga o futuro da Z na Shopee, cara? Samuel, um futuro muito promissor, né? A gente está trazendo com força toda essa gama de produtos. A gente está se tornando cada dia mais especialistas dentro da Shopee com todas essas ferramentas, esses gatilhos, para a gente entrar 100% no ecossistema. Então eu vejo assim, somos jovens na Shopee, mas eu acredito que em breve aí os números vão surpreender a todos aí. Então a gente está muito feliz, sem abrir mão da excelente experiência de compra, né? De quem seleciona os produtos das e acessórios. Boa. Beleza, obrigado, gente. Para quem está nos ouvindo, uma salva de palmas pro pessoal da Z. Obrigado, pessoal. Obrigado pela participação aqui com a gente. Foi um prazer recebê-los.